Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite ou então boa madrugada. Eu não sei que horas vocês vão estar assistindo a essa aula aqui da gente. Um preparatório exclusivo para a Guarda Municipal. E hoje nós traremos para vocês a Lei de Abuso de Autoridade, uma lei recente, uma lei de 2019, que revogou a Lei 4.898 de 65. Como é que nós esquematizaremos essas aulas? Traremos pílulas do conhecimento. São shots de direito, pessoal. Vocês vão ter aqui esqueminhas de aula. Para que vocês não fiquem com aquelas aulas muito longas, cansativas, nós faremos blocos menores para que vocês possam ter os intervalinhos na hora correta, tá bom? Então vamos lá. Lei de Abuso de Autoridade na medida certa para vocês. Tratando aqui para a Guarda Municipal. O que é que nós observamos ao analisar as provas anteriores da COPEV na legislação penal especial? Pessoal, tem uma tendência da banca em relação à nossa lei aqui a cobrar a parte geral da lei e não ficar explorando muito a parte especial dos crimes. Aqui nós veremos em drops a parte geral e sim, alguns crimes que nós traremos para vocês em pílulas do conhecimento, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, contexto histórico da lei. A nossa lei, a nossa primeira lei de abuso de autoridade, ela é de 1965. Lembra de alguma coisa em 65? O regime militar, né? Tem um período aí que ela foi construída ainda lá em 65 e essa lei trazia conceitos muito vagos. Pessoal, uma lei penal, vocês sabem, uma lei penal ela precisa ser escrita, estrita, precisa ser certa e precisa ser prévia. Imagine uma lei penal incriminando condutas que não traz ali uma conduta de forma estrita. O que é que ela fere, pessoal, diretamente? O princípio da taxatividade. Então, a antiga lei, ela trazia conceitos vagos. Ficava a cargo do intérprete criminalizar ali determinados fatos por meio da nossa norma. E isso era muito perigoso. Certo? E essa lei recebia diversas críticas por conta desses conceitos vagos. A lei de 2019, ainda tratando aqui dessa parte histórica da norma, o que é que nós temos? Naquela época nós tínhamos diversos escândalos de corrupção. Lembra? Operação Lava Jato, Petrolão, diversas operações que estavam ali demandando uma reação, uma necessidade de reação do Poder Legislativo. Já que essa lei estava tramitando, esse projeto de lei estava tramitando do Congresso há muito tempo. Porém, em reação à velocidade da Operação Lava Jato, a nossa lei saiu em 2019. E saiu, eu costumo dizer uma coisa, tem determinados crimes que parece que foram escritos para determinadas autoridades. Tem um crime lá da condução coercitiva, Aqui hoje nós temos um crime de condução coercitiva para testemunha ou investigado, que você observa assim e lembra, opa, que fato foi que ensejou essa lei? Que fato foi que ensejou esse tipo penal? A gente lembra, lá em 2019, 2018, o que é que estava acontecendo no país. Então, assim, nesse contexto histórico, o que é que a gente observa? Que a lei de 2019 foi criada numa reação, à Operação Lava Jato. Então, a proibição de condução coercitiva de testemunho ou investigado, uma condução descabida, ou quando não houver uma intimação prévia, configura crime aqui na nossa lei de abuso de autoridade. E em pílulas mais à frente, nós veremos isso. Vem aqui comigo. A lei ela traz um conceito legal do que seria abuso de autoridade. Então vamos lá. Conceito de crime aqui de abuso de autoridade. Crimes cometidos por agentes públicos, servidor ou não. Certo? Observa isso. Servidor ou não. No exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-la, porque o cara pode estar fora da função e mesmo assim, a pretexto de exercer a função, ele pode praticar ali um crime de abuso de autoridade. Observa ainda, exercendo isso aqui, com abuso do poder que lhe tenha sido atribuído. Essa lei, pessoal, vai punir condutas daqueles agentes públicos que estão exacerbando a sua função pública. O Estado, ao conferir a nós, servidores públicos, determinadas funções, determinadas atividades, ele não conferiu a gente o uso indiscriminado da força, o uso indiscriminado do cargo. Então, o que é que a gente precisa observar? Que aqui os agentes serão punidos, servidores ou não, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Observe isso aqui que é muito importante. Abuso de poder, que lhe tenha sido atribuído. Ele está abusando do poder que lhe tenha sido atribuído.
Imagina o agente, por exemplo, que está efetuando ali a captura de uma pessoa que estava em flagrante e começa a bater nessa pessoa para que ela mostre a tatuagem para curiosidade pública, abuso de autoridade. Então a gente observa que algumas dessas condutas o agente está abusando do poder que lhe foi atribuído, ok? Então vamos lá. Tem uma coisinha que bem interessante na nossa lei. Você não vai conseguir criminalizar a conduta simplesmente pelo tipo penal que está lá. Como assim, Thaisa? A nossa lei trouxe uma finalidade específica, o que a gente chama de especial fim de agir. A nossa lei exige do agente um dolo que vai além daquele dolo que está lá previsto no tipo. Imagina só, quando a gente fala conduzir coercitivamente testemunha ou investigado de forma descabida ou sem intimação, se o agente realizar essa conduta, por si só, ele não pratica o crime. Sabe por quê? Tem que ser comprovada aqui, ó, a finalidade específica. E que finalidade específica é essa? Prejudicar a outrem, beneficiar a si mesmo ou a terceiros, por mero capricho ou satisfação pessoal. Pegou isso? Ele está exigindo um dolo específico. Sabe o elemento subjetivo? O agente, por exemplo, que quer conduzir coercitivamente uma testemunha, ele tem um dolo de conduzir coercitivamente uma testemunha de forma ali descabida, sem uma prévia intimação, né? Ou de forma descabida ou sem prévia intimação. Mas, além disso, tem que ser observado se ele realizou essas condutas para prejudicar a outrem, beneficiar a si mesmo ou a terceiros, por mero capricho ou satisfação pessoal. Cara, meus alunos que estão em casa, observa isso. Esse especial fim de agir é muito importante. Para que seja configurado qualquer dos crimes da nossa lei, é necessário que seja observado também o especial fim de agir, a finalidade específica. E isso eu quero bater muito nessa tecla aqui com vocês. Então eu preciso que o agente, além de querer praticar a conduta descrita lá no tipo, certo? Por exemplo, cumprir mandado de busca e apreensão após as 9 ou antes das 5, por mero capricho ou satisfação pessoal. Por mero capricho ou satisfação pessoal. Ou para prejudicar outrem. Pegou isso? Além do crime, a gente precisa desse dolo específico, desse especial fim de agir. Essa lei trouxe isso logo no artigo 1º, lá no parágrafo único, você vai observar essa finalidade específica, tá bom? Então, passando aqui, ó, sujeito ativo. O sujeito ativo, né, da nossa lei de abuso de autoridade pode ser qualquer agente público, nós já falamos lá no conceito que ele poderia ser servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de quaisquer dos poderes, da União, dos estados, dos municípios e a lei traz dos territórios. Então, observa mais uma coisa. Esse sujeito ativo que a lei trata aqui, ela trouxe um rol, mas só que esse rol que está na lei é um rol exemplificativo. Como assim, Thaisa? Vamos comigo. Vê só, esse rol exemplificativo, o que é que nós temos que tratar nele? A lei exemplificou algumas autoridades ali, alguns agentes públicos que poderão praticar o abuso de autoridade, mas não se limita a eles, tá bom? Por isso que a gente fala que o rol é exemplificativo e não taxativo. E aí ele fala, servidores públicos ou militares ou equiparados a eles, membros do Poder Judiciário, membros do Poder Executivo, membros do Poder Legislativo, membros do Ministério Público, membros dos Tribunais de Contas ou dos Conselhos de Contas. Ela exemplificou agentes. A nossa lei exemplifica esses agentes. Servidor público ou militares ou pessoas equiparadas a eles. Membros do Judiciário, do Legislativo, do Executivo. Membros do Ministério Público, membros dos Tribunais de Conta ou dos Conselhos de Conta. Volto a frisar, é um rol exemplificativo. São exemplos de autoridades que podem incorrer aqui, ó, na nossa lei de abuso de autoridade. Ela não restringe, ela não limita, ela exemplifica, tá bom? Então, o sujeito ativo pode ser qualquer agente público, servidor ou não. Por isso que pode ser membro do Legislativo, do Executivo, pode ser membro do Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, entendeu? E também pode ser servidor público ou militares. E outros agentes que não estejam descritos nesse rol, porque esse rol é o quê?
exemplificativo. Aqui eu não coloquei, mas a gente precisa falar também do sujeito passivo do crime. Quem é o sujeito passivo desse crime, pessoal? A doutrina costuma tratar que o sujeito passivo que esse crime é de dupla subjetividade passiva. Dupla subjetividade passiva. Tem duas pessoas que estão sofrendo aqui no polo passivo a ação deles. Uma delas é o Estado. Sabe por quê? Esses crimes aqui, o que é que eles ferem, pessoal? Eles ferem o regular funcionamento da administração pública. Não é uma conduta que se espere de um funcionário público, por exemplo, estar constrangendo, mediante violência, alguém a fazer algo que a pessoa não queira, certo? Por exemplo, se exibir a público. Não é uma conduta que se espere da administração pública, de um agente público que tem ali moralidade, boa fé, entendeu? Que deve primar pela legalidade, pela eficiência. Você não espera esse tipo de conduta de um agente público. Então, observe, quando a gente fala em dupla subjetividade passiva, você tem o Estado no polo passivo e também tem a pessoa que está sofrendo a ação. Imagina, eu já falei aqui algumas vezes do exemplo da condução coercitiva. Essa pessoa está tendo tolhida a sua liberdade individual. Imagina, por exemplo, a pessoa que está sendo exibida a curiosidade pública para mostrar, por exemplo, uma tatuagem ou até mesmo uma situação vexatória. Os policiais, digamos, batem numa pessoa que está ali presa para que ela tire a roupa e fique nua no meio da população. Então, ela está sendo submetida a uma situação vexatória. E aí, diante dessa situação, a pessoa também sofre. Não é isso? A honra dela, ela sofre. Se ela apanhou, a integridade física dela também, ela sofreu. Então, observem que é de dupla subjetividade passiva. Tanto a pessoa que está sofrendo a ação, quanto o Estado também estão no polo passivo dessa ação. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui, ó, a nossa lei traz expressamente a vedação ao crime de hermenêutica. Pô, Thaís, aqui juridiquês, né? Vamos destrinchar isso para vocês? O que é que eu quero dizer? É que na divergência, uma divergência que acha na interpretação da lei ou na interpretação dos fatos e provas não gera abuso de autoridade. Divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas não gera o quê? Abuso de autoridade. Como assim? Imagine que um delegado de polícia, nas suas atividades rotineiras, receba uma guarnição da polícia conduzindo uma pessoa suspeita de furto. Ao chegar na delegacia, o que é que o delegado diz? Opa, isso não foi furto não, libera essa pessoa que ele não está em flagrante delito não. E acaba por liberar a pessoa. Nesse caso, os policiais militares responderiam por essa condução coercitiva? Não, pessoal. Veja isso aqui, ó. A divergência na interpretação da lei, ou na interpretação, ou na avaliação, né? A nossa norma fala aqui, a avaliação dos fatos e provas não gera abuso de autoridade. Você não vai gerar em qualquer ato do agente público ali uma conduta de abuso de autoridade. Lembre, tem que ter a conduta, lembra da finalidade específica, do especial fim de agir. Ele tem que praticar a conduta descrita no tipo e, além disso, prejudicar outrem, beneficiar a si mesmo a terceiros, por mero capricho ou satisfação pessoal. Então, ó, isso aqui é muito importante. A divergência na interpretação da lei, isso aqui é ou na avaliação. Deixa eu corrigir isso aqui. Ou na avaliação, certo? Avaliação dos fatos e provas não gera o quê? Abuso de autoridade, tá? Qual o bem jurídico tutelado? Bem jurídico tutelado por essa norma. Primeiro, o que é bem jurídico, né? O que é bem jurídico? Bem jurídico é aquilo que está sendo violado pela conduta do agente público. Bem jurídico é o bem que está sofrendo com a ação de abuso de autoridade. Então, o bem jurídico que está ali sendo tutelado por essa norma, primeiro, é o regular funcionamento da administração pública e os direitos e garantias fundamentais que estão sendo ofendidos, que estão sendo violados. Como assim? A honra, a liberdade individual, a inviolabilidade do domicílio se ela for violada. Imagina um agente público, né, que adentre na casa de alguém e lá permaneça sem ter autorização para tanto. E ele lá coloca, não, eu sou agente público, posso entrar aqui, posso fazer isso, posso fazer aquilo, certo? Sem amparo nenhum na lei, ele adentra na casa da pessoa ou permanece. Entrou de uma forma lícita ou então depois permanece. Ou o agente, por exemplo, cumpre o mandado de busca e apreensão após as 9 da noite e antes das 5 da manhã.
por mero capricho. Ele disse, eu vou acordar esse vagabundo às 4 da manhã mesmo. Por que não? Porque eu quero. É um capricho meu mesmo, eu vou acordar ele. E ele acaba por cumprir o mandado na casa da pessoa antes das 5 da manhã. Então, configura assim, configura aqui o nosso delito. Então, o que é que a gente precisa observar, pessoal? Quando a gente está observando qual bem jurídico foi violado, você tem aí, ó, inviolabilidade do domicílio, muitas vezes a honra, liberdade individual, até a instrução processual, quando ele altera o lugar da coisa ou altera o lugar do fato. Imagine o seguinte, a guarnição, numa troca de tiros com o meliante, acaba por atingi-lo e ele notoriamente está morto. Aí o que é que a guarnição faz? Opa, vou socorrer ele para o hospital. Aqui no caso de Alagoas, vou socorrer aqui para o HGE. E leva o cara até o HGE e o cara estava morto, dava para perceber. Mas o que é que ele queria fazer? Obrigar lá o funcionário a dizer que ele chegou com vida, alterar o local do fato ou até mesmo o momento da morte. Porque fazendo isso, ele alteraria as provas e diria, ó, ele não morreu em combate, morreu depois que ele foi socorrido. Entendeu? Então isso também pode gerar abuso de autoridade? Pode sim. Prejudicar outrem, beneficiar a si mesmo ou a terceiros por mero capricho e satisfação pessoal. Eu estou batendo nisso porque é muito importante. Você vai ver lá o crime, na sua questão vai estar lá o crime descrito e tal. Aí você vai dizer, opa, é abuso de autoridade. Precisa disso. Lembra que precisa do especial fim de agir. Tá bom? Então vamos lá, vamos mais. Ação penal aqui, opa! Ação penal na lei de abuso de autoridade, desde a outra lei, desde a 4898 de 65, o que é que acontecia? O início da nossa norma, ainda lá na época do Castelo Branco, né, do general Castelo Branco, ela era pública condicionada. Mas depois ela foi alterada e se tornou pública incondicionada. Em 2019, permaneceu. A nossa ação é pública incondicionada. O legitimado ativo para a propositura da nossa ação, quem é? Ministério Público. Entendeu? Então, de ofício, por exemplo, tem determinados crimes aqui que o delegado de polícia pode o quê? Instaurar um inquérito, porque é uma ação penal pública incondicionada. Você não precisa de provocação de ninguém, você não precisa de representação, você não precisa de queixa, você não precisa de nada. Você não precisa de nada, porque você precisa do Ministério Público. Se tiver configurado aqui o crime, o Ministério Público ele pode o quê? Atuar, porque ele é o legitimado ativo, tá bom? Para a propositura dessa ação. Então vem comigo. A ação penal na lei de abuso de autoridade é o quê? Pública incondicionada. A ação penal na lei de abuso de autoridade é o quê? Pública incondicionada. Pessoal, isso é muito fácil de estar na nossa prova. Isso aí é uma questão muito tranquila de vir aqui na nossa prova, de perguntarem. A ação penal na lei de abuso de autoridade é pública condicionada à representação. Aí você, opa, não, ela é pública incondicionada, tá bom? Agora, pessoal, se o Ministério Público, dentro do prazo para o oferecimento da denúncia, ele não oferece essa denúncia. O que é que acontece? Cai aqui para a vítima a possibilidade de uma ação penal privada subsidiária da pública. Entendeu? Se o Ministério Público, que é o legitimado ativo para a propositura da ação penal pública incondicionada, passar o prazo dele e ele não propuser a sua denúncia, não oferecer ali a denúncia, o que é que vai acontecer? Cabe para a vítima a possibilidade de uma ação penal privada subsidiária da pública. Mas a vítima ela tem um prazo decadencial, 6 meses. Inclusive esse prazo aqui é até impróprio, né? Mas é um prazo decadencial de 6 meses para que a vítima possa propor a ação penal. Thaisa, se a vítima propuser ali a queixa-crime dela, quer dizer que o Ministério Público perdeu a possibilidade disso? De forma alguma. Ele pode editar essa queixa-crime, pode repudiá-la, pode complementar essa queixa, ele pode fornecer elementos de prova, pode interpor recursos. E se a vítima for negligente, ele pode inclusive retomar essa ação penal. Entendeu? O Ministério Público, ele que é o titular da ação, ele quem é o legitimado ativo. Lembra disso, tá bom? É por isso que ela é uma ação penal pública incondicionada. Vamos falar aqui, ó, dos efeitos da condenação. E por que eu trago isso? Porque essa parte geral é muito fácil de ser cobrada na nossa prova. E é uma partezinha, ó, que a gente fez um resuminho tranquilo. Só está faltando aqui, que eu vou trazer na nossa próxima pílula, alguns pontos ainda dessa parte geral, mas está tudo aqui praticamente resumido para vocês, de uma forma estratégica. Vê só, efeitos da condenação. O que é isso, pessoal? Efeitos da condenação. O agente passou por todo o processo, foi denunciado,
ofereceu lá a sua defesa e ao final foi sentenciado, ele foi condenado, efeitos da condenação. E a nossa lei, ela traz efeitos específicos, por quê? Em outros crimes, nós vamos lá para o Código Penal, artigos 91, 92 do Código Penal. A nossa lei aqui não, ela traz aqui uns efeitos da condenação, efeitos específicos aqui da nossa lei. Então vamos lá, o cara que foi condenado, a primeira coisa que essa condenação faz é tornar certa a obrigação de reparar o dano causado. A sentença aqui que você tiver de abuso de autoridade, ela torna certa a obrigação de reparar o dano, tá bom? Mas, pessoal, outros dois efeitos da condenação aqui nos crimes de abuso de autoridade são a inabilitação para cargo, mandato ou função pública de 1 a 5 anos ou até mesmo a perda do cargo, mandato ou função. De novo, outros dois efeitos, inabilitação para cargo, mandato ou função por um período de 1 a 5 anos ou a própria perda, que seria uma pena capital para o servidor. Perder o cargo, perder o mandato dele, perder a função que ele está ali investido, isso é grave, né? Isso é muito grave, isso é sério. Então, observa aqui. Thaisa, tem uma ressalva nisso aqui que é bem interessante. Vê só. Essa inabilitação e essa perda não são automáticas. Vamos lá. Esses dois pontos aqui, pessoal, isso é muito importante. Não são automáticos. Não, vou escrever aqui, não são automáticos. Não são automáticos. Não são automáticos. Tá dentro aqui, Isso aqui é para esses dois pontos, para esse ponto e para esse ponto. Esses efeitos aqui, da inabilitação e da perda, eles não são automáticos. Como assim? Lembra lá quando eu falei que o cara foi condenado, automaticamente torna certa a obrigação de reparar o dano. Pronto. Automaticamente. Só que quando esse cara ele for condenado, o juiz, para que ele seja inabilitado ou que ele perca o cargo, precisa motivar na sentença. O juiz precisa justificar, precisa fundamentar na sentença. O juiz precisa dizer que, em decorrência do crime de abuso de autoridade, é aplicável a sanção de inabilitação de cargo, mandato ou função por um período de 1 ano. Ou seja, o efeito não é automático. O juiz precisa fundamentar, o juiz precisa motivar e tem mais. O cara precisa ser reincidente em crime de abuso de autoridade. Como é? Isso mesmo. Reincidente em abuso de autoridade. Então, observa isso aqui, Isso é muito importante, pessoal. Muito importante para vocês saberem. Primeiro, inabilitação e perda não são automáticos. O juiz precisa fundamentar. E elas só poderão ser aplicadas se o cara for reincidente em abuso de autoridade. O cara precisa ser reincidente em crime de abuso de autoridade. Tá bom? A gente vai encerrar aqui essa primeira pílula sobre a lei de abuso de autoridade e já já a gente volta. Ok? Espero vocês.